Meu nome é Carlos Herculano Lopes, sou jornalista, sou escritor. Estou hoje aqui tendo a alegria, tendo o privilégio, tendo a honra de entrevistar duas escritoras brasileiras, não é? A escritora e jornalista Miriam Leitão, que não é dispensa maiores comentários, a jornalista, uma das jornalistas mais premiadas do Brasil, mais respeitadas do país, com vários livros publicados em áreas diversas, áreas do jornalismo, do ensaio, literatura infantil, sobre política, romance. O último romance e o primeiro romance de Miriam Leitão, esse aqui, Os Tempos Extremos, que é um livro muito bonito, um livro que eu recomendo a leitura de todos, que é um livro que dialoga com o passado e o presente, uma família que se reúne no interior de Minas para tentar corrigir o passado, tentar cicatrizar antigas feridas, tentar se reencontrar. Um livro muito atual sobre esse momento que nós estamos vivendo no Brasil. E temos Tatiana Levi Salem. Tatiana Levi Salem, aí troquei o sobrenome. Na realidade, Tatiana nasceu em Portugal, veio para o Brasil muito criancinha, já é uma brasileira, sempre foi uma brasileira da gema. De 3 anos para cá, Tatiana voltou a viver em Portugal, voltou às origens. Já tem um filhinho português, mas nunca perdeu as origens dela aqui com o Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro. Tatiana tem dois livros muito bons, 2 livros que eu também recomendo. A Chave da Casa, que é um livro também que tem a ver com a volta, tem a ver com o reencontro, tem a ver com as origens. E agora Tatiana lançou um outro romance chamado O Paraíso. Então, essas duas escritoras, a Tatiana é a nossa caçulinha da mesa, não é? Eu começaria perguntando para Miriam, o motivo do nosso debate é o tempo na literatura, não é? Você escreveu, Miriam, 2 livros entre os vários que você escreveu. Em um, A Saga Brasileira, você fala do Brasil do passado, não é verdade? E agora, no recém-lançado, que tem um ano e pouco, foi lançado Histórias do Futuro, não é? Você tenta projetar um Brasil do futuro, como seria o Brasil daqui a 30 anos. Como foi para você escrever, que esses 2 livros foram, como você já contou, escritos quase simultaneamente? Como foi você escrever uma história do país do passado, projetar um país do futuro? Como que foi você construir essas 2 narrativas, essas 2 histórias? E uma pergunta que eu aqui não estou conseguindo deixar de fazer: como que você projeta esse Brasil daqui a um tempo? Carlos Herculano, prazer estar aqui, ser mediada por você, prazer, Tatiana, uma jovem escritora, da minha perspectiva, muito jovem, mas ao mesmo tempo muito madura, com uma obra muito madura, então é um prazer estar aqui, Tatiana, dividir esse espaço com você. Ideias sempre de Afonso. Afonso tem excelentes ideias de mistura de pessoas de idades diferentes, de áreas diferentes, de países diferentes, de ideias diferentes para construir diálogos aqui. Eu queria dar uma boa noite a todos vocês, todas as pessoas presentes. Fico muito feliz que estejam aqui para a gente falar de livros nessa tarde, e fico feliz de ver na plateia pessoas que eu admiro muito, como escritores, como trabalhadores do mundo do livro. Então, é um momento muito gostoso, então, de uma semana intensa e pesada. E aí você me pergunta sobre os vários tempos no meu livro, né? Então, é isso que ele estava falando, o Carlos Herculano. O Saga Brasileira é um não-ficção, um livro-reportagem que eu escrevi, que eu falei sobre a luta contra a inflação. Então, os anos, décadas que a gente lutou contra a inflação, e a minha convicção como jornalista de economia, que vi tanto os esforços nos gabinetes dos governos, mas também vi as filas do supermercado, a luta dentro de um banco para poder entender o que era o Plano Collor. Eu fiz um livro que mostrava os vários lados dessa luta do Brasil, e por isso que chama a longa luta de um povo por sua moeda.
E o História do Futuro é um outro também, uma reportagem do futuro, em que eu falei, eu queria perguntar para o futuro o que vinha por aí. Primeiro porque o Brasil olha muito para o momento imediato, né? O Brasil é um país muito jovem, então ele olha muito para o momento imediato. E segundo, porque eu acho que depois que eu virei avó, eu fiquei muito aflita com o tempo que eu nem vou ver, mas eu quero que tudo esteja bem, porque meus netos vão crescer nesse mundo. Então, eu entrevistei especialistas de várias áreas, tanto cientistas do clima, por exemplo, né, na mudança climática, demógrafos, para saber como é que vai ser a população, especialistas em produção de agricultura em épocas de mudança climática, chama-se agroclimatologistas. Eu entrevistei pessoas assim e, ao mesmo tempo, conversei com várias pessoas que não são especialistas em nada, mas que contavam a sua vida e os seus projetos. Então, eu fiz o livro História do Futuro, o Horizonte do Brasil no século XXI. Mas isso é jornalismo, né? Jornalismo é o que eu tenho feito ao longo da minha vida, mais de 40 anos de vida profissional. O livro é um desafio enorme, porque é uma reportagem imensa, que demora muito, você tem que lidar com esses tempos do livro, né? Mas, no caso do Tempos Extremos, foi muito mais difícil, porque, primeiro, eu fiz essa mistura, né, como estava contando, que eu quis tratar da escravidão e da ditadura, mas com o olhar do século XXI para esses dois passados, mas numa história de ficção, né? Então, eu quis fazer esse esforço. Mas, ao mesmo tempo, eu estava escrevendo História do Futuro. A loucura é que eu tenho uma vida muito intensa, todo mundo que me acompanha no jornalismo sabe que eu ralo muito, trabalho o dia inteiro e tal. E eu estava escrevendo História do Futuro e de repente, eu tive uma vontade enorme de escrever esse livro, né? Começa numa fazenda, aparece um vulto para uma jovem jornalista, historiadora. Começa assim, veio essa imagem na minha cabeça e eu comecei a escrever. A loucura é que eu tinha que entregar um livro, História do Futuro, eu tinha prazo para entregar. Eu estava gostando de fazer aquilo, mas tinha uma voz me chamando para fazer uma outra coisa. E aí eu comecei a me dividir em 2 livros, escondido. Eu não contava para ninguém que eu estava escrevendo um livro, um livro de ficção. Eu não contava nem para o meu marido, ele perguntava o que eu estava fazendo. Eu falava, não, estou aqui fazendo alguma coisa. Só que era uma coisa tão esquisita, porque quando eu ia escrever o História do Futuro, eu sentava numa mesa cercada de computadores, de livros para consultar, e era uma atitude assim de, eu estou aqui escrevendo um livro e uma reportagem. Quando eu começava a escrever esse livro, eu ia para um cantinho, para algum lugar mais aconchegante, eu mudava de lugar na casa. Então, era uma coisa estranha, e assim, eu acordava e eu não sabia se eu ia escrever História do Futuro ou Tempos Extremos. Dependia do meu, né? Dependia de como é que eu acordasse. E assim eu fui escrevendo esses 2 livros. Um sobre 2 passados dolorosos do Brasil, a ditadura e a escravidão. E o outro sobre essa projeção do futuro, né? Que se faz através de dados. Tem coisas, e eu não quero me alongar demais, mas tem coisas que a gente já sabe que vai acontecer. O Brasil, pela primeira vez no século XXI, vai diminuir a sua população. Como é que vai ser isso? Então, é isso que eu respondo no História do Futuro. Olha, a vida ela é cheia de mistérios, cheia de surpresas, cheia de coincidências incríveis. E com essas 2 escritoras, aconteceu uma coincidência muito interessante, muito incrível, que eu vou pedir a Tatiana para contar para nós. O livro Paraíso, que é o último romance da Tatiana, tem muito a ver, não é, com o Tempos Extremos de Miriam Leitão. Foram livros escritos em épocas diferentes, em lugares diferentes, com pessoas diferentes, que talvez nem se conhecessem, não é, Tatiana? Na verdade, é o seguinte, a gente estava conversando, uma coincidência enorme. Nós 2 publicamos o livro em 2014, nós 2 tratamos ela pode explicar melhor, e nós 2 tivemos o mesmo susto. Eu estava lendo o livro dela e fui olhar, meu Deus, mas é tão parecido com a minha história, assim, os personagens, a ideia de misturar os tempos. E eu fui olhar a de 2014, e ela fez o mesmo movimento para olhar o meu. Ou seja, o meu livro conversa muito com o livro dela, é muito interessante isso.
E era essa história, Tatiana, que eu gostaria que você contasse para nós. Você contasse para a gente também, antes de você contar essa grande coincidência, que eu acho que eu nunca vi na literatura uma coisa tão próxima e tão parecida assim. E fala um pouco para nós da sua trajetória. Você não é uma menina tão nova e já com uma obra reconhecida e lida. Conta um pouco da sua história aqui para nós. E fala também de Paraíso um pouco, especificamente, para as pessoas conhecerem. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. Obrigada pela presença, por estarem aqui com a gente hoje. Vou começar, então, você prefere que eu comece pela trajetória, certo? Engraçado que, hoje em dia, a gente continua jovem até os 37 anos. Ainda aos 37 anos, a gente ainda é jovem, né? Então, fico realmente fascinada com isso, porque eu já me sinto velha, mas até hoje sou apresentada como uma jovem escritora. Não sei até quando que isso vai durar. E eu tenho 3 romances, em realidade: A Chave de Casa, o segundo, que foi Dois Rios, e esse terceiro, que é Paraíso. Tenho 2 livros infantis também, Curupira, Pirapora e Tanto Mar. E acho que todo escritor tem as suas obsessões, né? A gente está sempre atrás de... Na verdade, a gente não está atrás de nada, são certos temas que estão atrás da gente o tempo todo, né? Que nos perseguem. E eu acho que uma das minhas questões é justamente a memória. E isso aparece em todos os meus romances de forma muito forte. Todos os personagens, eles estão o tempo todo voltando ao passado para construírem o seu presente, né? Então, na Chave de Casa tem uma personagem que volta em busca da casa do seu avô na Turquia. Em Dois Rios são 2 irmãos gêmeos que voltam ao passado também para poderem seguir adiante. E no Paraíso a mesma coisa acontece. Eu tinha ouvido essa história da Miriam hoje mais cedo, de como ela começou a escrever Tempos Extremos, e não contei para ela, mas ainda havia outra coincidência, porque eu estava escrevendo outro romance, um romance que eu ainda não terminei, que está inacabado, quando, de repente, eu comecei a ouvir a voz dessa escrava do Paraíso, porque Paraíso também tem um fantasma que era uma escrava. Também fala das fazendas, no caso, fazenda de café, e também fala da ditadura. E aí, de repente, essa voz dessa escrava começou a me chatear ali todos os dias, a me perseguir, e eu comecei, então, paralelamente a esse outro romance, fazer o Paraíso. E também decidi não contar para ninguém, só contei para o meu marido, ao contrário da Miriam. E fui escrevendo e só mandei, quando o livro estava praticamente pronto, que eu mandei para a editora e falei, olha, fiz outro romance completamente diferente daquele que eu estava fazendo. E, para mim, escrever, entre outras coisas, conversar com os mortos. Conversar com os nossos fantasmas, sejam os fantasmas do nosso país. E o nosso país é um país muito jovem, como disse a Miriam, que tem uma dificuldade muito grande de conversar com a sua própria história. Então, nós mal falamos da escravidão, que é uma coisa tão recente ainda na nossa história e tão mal resolvida, assim como mal falamos sobre a ditadura, sobre os terrores dessa época, sobre a tortura. Então, para mim, é importante, como escritora, conseguir ouvir a voz desses mortos, desses fantasmas que estão aqui com a gente hoje, e não tem nada de religioso nisso que eu estou falando. Eu acho que, enfim, o presente é feito do passado, o passado está aqui agora. Mas é também conversar com mortos pessoais ou da minha própria vida, ou pessoais da vida dos personagens, né? E eu acho que só quem não é atormentado pelos mortos que consegue viver em paz. E eu não sou uma dessas pessoas, então eu preciso escrever para poder ouvir o que eles estão dizendo, para poder conversar com eles. Agora, eu trabalho com o tempo de uma forma muito não linear. Talvez essa seja um pouco a diferença. O seu romance também tem essa coisa dos tempos que vão se sobrepondo. Mas eu acho que a minha forma de contar ela é muito fragmentada, né? E isso, para mim, tem muito a ver com a própria memória, né? Nesse sentido de que a memória nos escolhe, que é a memória que surge, de repente. Não somos nós que escolhemos
o que vamos nos lembrar ou não. Então, eu gosto de trabalhar com esses fragmentos que, de repente, surgem. Então, a minha narrativa, ela tem essa característica assim, de ser fragmentada. Acho que uma confluência de tempos, né? Tem sempre mais de um tempo naquilo que eu escrevo, e eu tento misturá-los, mais do que construir um passado, presente e futuro. Acho que a literatura ela serve justamente para trazer esses tempos todos agora. Eu queria falar só sobre uma coisa, sobre que eu estava pensando sobre esse tema, né, delicioso, que o Afonso inventou, que é o tempo e a literatura. Assim, o que o ser humano sempre quis, né? O sonho é poder atravessar essa barreira horrorosa que nos prende nesse momento aqui, mas a gente quer ir para daqui a muito tempo. Como é que vai ser o futuro? A gente quer, como é que foi mesmo aquele momento passado? E a gente estava vindo no carro, conversando com o Sérgio Rodrigues e tal, a gente estava conversando, e o Laurentino. E ele falou, olha, falando de uma pessoa que foi com um grupo de escravos no começo do século XX, que voltou à África. Eu falei, eu gostaria de fazer essa reportagem, eu queria estar nesse navio. Então, essa vontade de voltar e falar como é que foi mesmo, como é que se sentiu. A literatura, ela é um lugar maravilhoso, onde os tempos você pode fazer qualquer anarquia com o tempo. Né? O tempo, o hoje, o ontem, o amanhã, não existe. Né? Você pode misturar tudo. A Tatiana faz de uma maneira maravilhosa, porque ela vai costurando assim com um ritmo, que você está aqui, você está lá, você está aqui. Ela faz dessa forma que ela falou, com esses fragmentos da memória. E eu fiz isso também de uma outra forma, mas é uma história, só para contar um pouquinho da história dos Tempos Extremos, é uma família que vai, como disse o Carlos Herculano, para uma fazenda, e nessa fazenda eles vão para tentar se reconciliar, mas tem uma chaga que foi aberta no século XX, quando uma irmã foi para a guerrilha e o irmão foi para o exército. E nessa fazenda, no século XIX, aconteceu um outro drama, de uma divisão entre irmãos. Um irmão que queria escravo, que queria lutar contra a escravidão, né? E a outra que achava que era possível negociar com os senhores e conseguir a carta de alforria. Aí os dramas vão correr ao longo do livro e vão se tocar. Né? E essa é a minha história. Na história dela, uma escrava volta para cobrar uma conta antiga e pesada, e é muito forte, porque ao mesmo tempo, estou contar o seu livro, mas que eu gosto muito dele. Eu gostei dos dois, assim, particularmente. O segundo eu não li, mas os dois eu li, gostei muito. O Paraíso começa com uma frase que simplesmente ele te aprisiona, porque ela é forte demais. A primeira frase do Paraíso. E aí, ela te leva para um drama super contemporâneo, e ao mesmo tempo ela tem que resolver um drama super antigo. Então, esses dois dramas que a mesma pessoa tem que resolver vão costurando e leva tanto a voz da escrava quanto a voz da autora, né, da narradora no presente, que tem que enfrentar o seu drama. Então, são livros que conversam, é muito interessante os dois. Né? A Chave da Casa é muito bonito também, mas eu achei muito impressionante a nossa coincidência e o fato de que a gente lançou na mesma época. Eu não tinha lido o livro dela, ela não tinha lido o meu livro, e os dois livros se conversam o tempo todo. Miriam, eu vou te contratar para divulgar meus próximos livros. Mas é engraçado que, quando eu comecei a ler o livro da Miriam, eu fiquei muito assustada, de fato, pensando, nossa, mas né, Fantasma da Escrava. Tinha várias frases também sobre o tempo, que eu pensava, nossa, eu poderia ter escrito isso. E a questão dos irmãos também presente, a questão da ditadura, e tinha uma praga também, né? No início do romance tem a história da praga, da própria Soledade, e a minha escrava, bom, enfim, a escrava do meu romance, justamente ela joga uma maldição numa família quando a Sinhá resolve enterrar ela viva, né? Então, antes dela ser enterrada. Então, são muitas as coincidências, né? E é muito assustador. E ontem a gente chegou quando eu cheguei no hotel, qual é o nome mesmo desse hotel? Tauá. No Tauá, às 2h30 da manhã, e estava com o livro da Miriam na cabeça e pensando um pouco sobre essa mesa, e, de repente, eu, naquele quarto, comecei a imaginar a quantidade de fantasmas que não devem
que não deve morar naquele hotel, como nessas fazendas de Minas, nas fazendas na região de Vassouras, também no Rio, e como é importante também a gente conseguir ouvir o que esses fantasmas têm para dizer, né? Senão o Brasil não vai para frente. Eu acho que para ir para frente o Brasil precisa se entender melhor, né? Precisa... Concordo inteiramente, Tatiana, e tomando, não deixando de você falar, eu queria Aí a palavra é de seguinte, vocês. que é uma coisa que eu concordo com a Tatiana perfeitamente, que é o seguinte, o Brasil precisa olhar seu passado, para entender a gravidade de cada dor, das fraturas. E a escravidão, ela precisa ser olhada, né, entendida mais profundamente, e a ditadura também, porque o Brasil é o único país que não resolveu várias coisas, né? Ninguém foi para a prisão por torturar, não foi discutido esse assunto, mesmo na Comissão da Verdade, ouviu as vítimas, mas não ouviu os militares, né? E quando eu estava escrevendo História do Futuro, eu queria escrever com esperança, né? Esperança no futuro, ainda que eu também fale dos problemas que o país precisa superar. Um deles, o racismo. Se o Brasil, ontem foi falado muito aqui sobre isso, se o Brasil não superar o racismo, que é a sequela que veio de não enfrentar a escravidão, os legados da escravidão, o Brasil não tem futuro. Então, é como se... Por que coincidiu de eu estar escrevendo um livro e ser puxado pelos dois passados? Eu resolvi depois da minha cabeça, pode ser invenção da minha cabeça, psicologia barata, mas eu achei que os passados me buscaram porque eu precisava olhar essas duas feridas para ter mais esperança no futuro. Eu, pessoalmente, precisava fazer isso como autora. Então, é isso que a Tatiana está falando. O Brasil não sabe olhar seu passado e sequer sabe também olhar seu futuro. Ele precisa fazer isso. Ele precisa sair do momento presente, do redemoinho do momento presente. Só uma frasezinha, como fica claro no seu livro, o Brasil queima os seus próprios arquivos, né? Então, porque queimou os arquivos da ditadura, mas eu acho que, metaforicamente, também não apenas os arquivos da ditadura, né? Eu acho que queima, por exemplo, os arquivos da escravidão e entre tantos outros, né? Então, acho que a literatura pode trabalhar de alguma forma, ressuscitar as cinzas desses arquivos queimados. Miriam, a gente lendo Tempos Extremos, né? A gente que já conhece um pouco da sua trajetória por entrevistas, né, pelos jornais, pela sua história, você já começou a militar na política muito cedo, aos 19 anos, né, você foi presa, passou por problemas sérios, foi torturada, histórias que você mesma já escreveu, já contou histórias, não é, doloridas que você e muitos da sua geração passaram. E eu lendo o seu livro, lendo Tempos Extremos, essa saga desse encontro desses dois Brasis, eu fiquei me perguntando se foi muito dolorido para você escrever esse livro, se foi uma forma de exorcismo, de encontro com você mesmo, de exorcizar esse passado, de buscar o novo. Como foi para você criar essa história? Porque, assim, lendo o livro, não é, pelo pouco que eu conheço de você, que eu já li da sua história, eu vi muito de você ali dentro, da sua trajetória, da você, a Miriam, a escritora, mas com um projeto também dentro desse romance. Como que foi você criar essa história assim, Miriam? Você, na sua solidão, fazendo essa história que o seu coração está ali dentro. É impossível assim, a gente não misturar os seus próprios elementos, né? Maior ou menor. Então, eu me espalhei de certa forma, mas não é um livro biográfico, sim, né? A história... Não, o livro é um livro de ficção. Eu não estou dizendo que é um livro biográfico. Não, né? Assim, ou seja, eu tentei, por exemplo, tem uma personagem, Alice, que ela tem a minha faixa etária, ela foi presa na época que eu fui presa, ela também foi presa grávida, tem esses elementos em comum que eu peguei com a minha história, mas eu construí um personagem com uma personalidade diferente, eu fiz um esforço, foi um trabalho grande para fazer isso. Mas houve momentos muito dolorosos, houve momentos, evidentemente, que eu escrevi chorando, né? Houve momentos... você lembra de um dia que o Sérgio chegou, acordou, eu já estava acordada há mais tempo, estava lá escrevendo, mas assim, aos prantos, né? Porque era remexer com coisas que doem e vão sempre doer. Certas dores, elas são para sempre.
Elas não são, cicatrizou, parou, tal, você vai embora. Não, elas vão ficar com você, fazem parte de você, passa a ser integrante. Agora, o interessante é que o meu filho mais novo, o Matheus, que nasceu no final da década de 70, portanto, não pegou nada disso, e quando ele entendeu de si, já estava na primeira eleição direta e tal, ele escreveu um livro que vai lançar no ano que vem, em que ele vai fazer ele fez um jornalismo investigativo da minha história e do pai dele, né, para remontar a história, e assim remontou a história da geração também. Fez um livro muito, muito bonito, que vai ser lançado no ano que vem. Mas, ao escrever ali, eu tentei, assim, eu vou tentar não fazer, eu vou tentar contar a história, construir uma outra história, não fazer nada biográfico. E aí, de repente, eu vi que eu tinha um pouquinho, eu me espalhei pelos personagens. Por exemplo, a Larissa, que é a personagem principal, que é da faixa etária da Tatiana, um pouquinho mais velha no livro, portanto, é outra geração, outro mundo, outra coisa, outra cabeça, mas tem um pouco de mim nela também, né? Que é a menina que precisou, que se agarrou nos livros para vencer uma timidez, para ficar mais segura, se agarrou na leitura compulsiva como parte da sua construção. E essa volta no tempo, Tatiana, essa volta também na vida, né? Você veio para cá muito nova, uma menina, voltou agora para Portugal. Voltou por motivos pessoais, obviamente. E a sua literatura, a sua volta para Portugal agora, vai influenciar na sua literatura? Você já está projetando algum livro agora em Portugal? O Paraíso foi escrito em Portugal, mas não tem nada a ver com Portugal. Então, eu não sei, eu acho que, de alguma forma, a infância, o que a gente viveu até determinada idade, nos marcam mais do que o que vem depois, assim. Então, pode ser que, de alguma forma, Portugal apareça ali esse Portugal de hoje, o Portugal em que eu vivo apareça, porque Portugal até aparece ali um pouquinho em alguma coisa que eu escrevo, porque eu nasci no exílio dos meus pais, que moraram em Portugal, então exilados, que também lutavam contra a ditadura, como a Miriam. Só que eu nasci em janeiro de 79, e em setembro, quando teve anistia, eles voltaram. Então, assim, eu sou portuguesa completamente por acaso, né? Não sou de família portuguesa, e acabei voltando para lá por motivos pessoais. Agora, eu acho que biografia e escrita se confundem sempre. Hoje eu falo disso com menos pudor, porque o meu primeiro romance, A Chave de Casa, tem muitas coisas autobiográficas. Aí eu acho que, de alguma forma, existe uma condenação, como se isso não fosse, então não é, então é literatura, não é literatura, porque a literatura não tem que ser diferente do ficção e não ficção, são duas coisas diferentes, então ficção tem que ser pura invenção. E aí eu sempre, depois fiquei me perguntando ao longo dos anos, o que é isso, né? Pura invenção, porque eu acho que é tudo tão misturado, na verdade. A memória é uma coisa tão física, e a escrita é igualmente muito física. Então, é impossível, quando você escreve, você está ali, por mais que você saia, por mais que você converse com esses fantasmas vivos ou mortos, o seu corpo está ali escrevendo, né? Então, acho que é uma coisa muito corporal mesmo, e então é inevitável que as duas coisas se misturem, e não é ruim que isso seja assim, né? Acho que, porque às vezes, quando a gente quer fazer essa distinção entre a ficção e a não ficção, na verdade, a gente está tentando fazer uma distinção de fatos, né? Se aquilo aconteceu ou se aquilo não aconteceu. E, na verdade, na literatura isso não importa se aquilo aconteceu ou não aconteceu. O importante é que aconteça na literatura, que aquilo aconteça, que aquilo seja orgânico, corporal, no próprio texto literário, né? Então, essa necessidade de determinar fronteiras, acho que eu não me encaixo muito nela. Eu gosto justamente de diluir essas fronteiras, né? Acho que a própria construção da identidade no mundo de hoje, ela já não é a mesma construção da identidade no século XIX, nem no século XX, né? Porque
num mundo sem fronteiras como hoje, né? Eu acho que a identidade ela tende a se diluir muito e a se misturar muito entre culturas, entre tempos. E então acho que de alguma forma Portugal acaba entrando no livro, desculpa, mesmo que não apareça ali, claro, eu moro lá há 3 anos e meio, então de alguma forma eu acho que até em termos linguísticos tem umas coisas engraçadas no Paraíso, assim, que de repente, algumas pessoas falam, você está escrevendo aqui que nem uma portuguesa. Só que aquilo saiu tão instintivamente, porque chega uma hora, quando você está morando lá há algum tempo, você já não consegue determinadas expressões distinguir do que é português de Portugal, o que é do Brasil. Realmente faz uma confusão na cabeça. Às vezes eu falo coisas que as pessoas me dizem, isso é muito, muito de Portugal. E aí eu falo, já não tenho essa noção. Então, eu acho interessante também trazer para o texto. Claro que quando são coisas muito óbvias, eu acabo tirando. Eu não vou escrever fiche em vez de legal, porque aí fica meio ridículo. Mas determinadas coisas que já são muito orgânicas e eu deixo entrar. Então, de alguma forma, Portugal influenciando o que eu escrevo. Quando eu falei essa coisa de que eu não era biográfico, eu não estava fazendo nenhuma crítica, na verdade. Eu gosto muito da sua literatura. Na verdade, é uma história... Para o meu desafio, para mim mesma, assim, eu quero fazer uma história que se passe na ditadura e que seja ficcional, sabe? Até porque é um desafio para mim. Era muito importante para mim criar personagens que tivessem tido histórias ou personalidades diferentes da minha. Então, quando eu encontrei uma mulher que era da minha idade, eu tive que brigar com ela para que ela ficasse diferente de mim, isso para mim era importante. Mas eu tive um problema logo que eu comecei a escrever, porque eu falava, não, o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo um livro de... Né, eu sou jornalista, eu escrevo histórias que acontecem, né? Eu não invento histórias, né? E aí eu fui num debate em que a Ana Maria Machado falou da Verdade das Mentiras, do Mário Vargas Llosa. Aí o Sérgio me deu de presente. E aí eu até botei aqui como epígrafe, porque essa epígrafe era importante para eu dizer para mim mesma, porque é o treino de 40 anos de jornalista e falar assim, agora você vai inventar uma história. Né? Então, é muito difícil sair dessa natureza. Né? Aí eu coloquei assim, sonho lúcido e fantasia encarnada, a ficção nos completa, a nós, seres mutilados, a quem foi imposta a atroz dicotomia de ter uma única vida e os apetites e as fantasias de desejar outras 1000. Isso é Mário Vargas Llosa, na Verdade das Mentiras. Eu precisei de ler isso para me liberar um pouco do jornalismo que me prendia na objetividade dos fatos, né? Então, esse era mas por isso eu precisava que ela fosse mais ficcional do que jornalística. Eu só acho que talvez não haja tanto essa distinção, entendeu? Que tudo se mistura, de fato, né? Eu só pedi para ler a frase do Paraíso que a Miriam citou, que ela falou que ficou, instigada pela frase. O dia estava nascendo quando Ana ouviu do homem ao seu lado, tenho AIDS. Mas, Tatiana Salo-Levi, eu queria dizer para você que é uma honra estar com você. Quando eu li A Chave da Casa, eu me emocionei profundamente com esse livro. E vou dizer algumas coisas. Achei a sua literatura atemporal. Fiquei muito impressionada como que você conversa em todas as línguas. Uma carga de poesia muito interessante, porque você atravessa a psicanálise, você passeia na filosofia, você trabalha com o realismo fantástico, ao mesmo tempo você traz algo do romantismo também, com essa carga imensa de emoções que você transmite nesse seu texto. É um texto realmente que me chamou muita atenção. Eu li Extremamente Alto, Incrivelmente Perto, de um ator americano, que também trabalha com a imagem de chave. É um menino que perde o pai no acidente do 11 de setembro. Aquele pai vai partir ali naquele acidente terrível que a humanidade inteira ficou realmente perplexa, né? De como é que um avião, de repente, derrota o World Trade Center e muda o mundo. E esse menino pega essa chave, um vaso cai um dia em casa, cai de dentro do vaso, cai uma chave. Era o envelope do pai,
e tinha uma mensagem com essa chave, e ele lança-se à rua para procurar a fechadura. E aí, paralelamente, os avós, que são sobreviventes da Segunda Guerra, também escrevem para ele cartas e aí vão comunicando essas gerações. Me lembrou tudo, Tatiana. Seu livro me lembra tudo. Um pouco do Guimarães Rosa também, Pão ou Pães, a questão de opiniões. Seu texto te salva, porque você iniciou aqui dizendo que ficava muito impressionada das pessoas te acharem jovem, que você já não se acha tão jovem. E você própria diz aqui no início do seu texto, rapidamente eu estou terminando, mas é só para te dizer que você está salva aqui, ó. Escrevo com as mãos atadas, na concretude móvel do meu quarto, de onde não saio há longo tempo. Escrevo sem poder escrever e por isso escrevo. De resto, não saberia o que fazer com este corpo que, desde a sua chegada ao mundo, não consegue sair do lugar, porque eu já nasci velha, numa cadeira de rodas, com as pernas enguiçadas, os braços ressequidos. Nasci com cheiro de terra úmida, o bafo de tempos antigos sobre o meu dorso. Falo de um peso que carrego nas costas, um peso que me endurece os ombros e me torce o pescoço, que me deixa dias a fio, às vezes 1, 2 meses, com a cabeça na mesma posição. Um peso que não é de todo meu, pois já nasci com ele, como se toda vez em que digo eu, estivesse dizendo nós. Falo sempre na companhia desse sopro que me segue desde o primeiro dia. Tatiana Salem Levi, isso você realmente é brilhante. Te desejo, assim, um futuro maravilhoso e parabéns pelo seu lindíssimo trabalho. Poderia ficar aqui a noite inteira. Eu marquei esse livro inteiro, mas eu tenho que respeitar a plateia. Muito obrigada. Obrigada pelas suas palavras. Boa noite a todos. Na realidade, eu nem sei se é uma pergunta, e talvez esteja implícita na minha fala essa pergunta, mas eu queria agradecer a todas duas, tanto a Miriam quanto a Tatiana. Eu não tinha a oportunidade de conhecê-las pessoalmente, conheço um pouco da obra, fiquei muito curiosa para ler os livros. Eu não li o livro de nenhuma de vocês, mas eu queria agradecer, nesses tempos que vivemos, duas pessoas, cada uma dentro da sua realidade, com tamanha delicadeza e com tamanha clareza para expor aquilo que vocês fazem. É de uma elegância incrível a diferença e a semelhança de vocês. Eu sou uma bailarina, trabalho com o corpo e as palavras estão inseridas no meu corpo. É impossível, né? A palavra é o corpo e o corpo é a palavra. Então, eu fico me perguntando e muito emocionada com a fala de vocês. Quando a Tatiana fala que todo escritor tem a sua obsessão, eu acho que todo artista tem a sua obsessão. E é isso mesmo, muitas vezes as palavras nos escolhem e o movimento nos escolhe. Então, eu queria perguntar para as duas, como que é a questão do corpo na escrita de vocês? Como que vocês lidam com a questão corporal no cotidiano da escrita? Como que o corpo da palavra acontece na escrita de vocês? E queria agradecer. Muito obrigada. Bom, tentar ser breve aqui. Eu acho que, primeiro, tem o corpo na literatura mesmo, isso na Chave de Casa, principalmente, aparece de forma muito intensa, porque os silêncios do passado, eu diria, mais do que o passado propriamente dito, aparecem no corpo da personagem, né? Então, todas as histórias que não foram ditas, que foram enterradas ou que foram queimadas, elas surgem ali no corpo dessa mulher, como minha leitora leu aqui, que está paralisada, que não consegue sair do lugar. Então, contar uma história, dar nome às coisas, é fazer com que aquele corpo paralisado, com que ele se movimente, né? E eu acho que o corpo vai aparecendo bastante nos meus livros. Agora, não sei se você perguntou também do meu próprio corpo enquanto eu estou escrevendo. Não, era isso. Tá, então tá bem.
É impressionante porque quando eu comecei a escrever, assim, eu via os personagens em seus movimentos corporais. Então, alguns eu descrevo, porque mais do que o diálogo em si, é como estava a Larissa, como ela se encolhe, ela vira quando ela vê o vulto, e todos os outros movimentos ao longo da história. Tem um momento em que a Paulina, a escrava, ela entra para um momento de muita dor, ela faz um movimento em relação à arte forte, que é a hora que ela se expõe, assim, que ela sabe que ela está rompendo todos os laços com o seu projeto de uma alforria concedida. E ela chega, o corpo, eu descrevo como corpo, porque eu consigo ver o corpo dela se libertando daquele projeto impossível. Então, a sua pergunta é muito profunda, até porque você lida muito com o corpo e a gente lida com a palavra. E aí fica difícil, talvez, explicar exatamente o que a gente está tentando, o que eu estou tentando responder. Mas eu queria te responder o que você não perguntou, que é o meu corpo quanto eu escrevia. O meu corpo quanto eu escrevia. Porque isso aí, eu comecei a falar antes, que eu mudava de lugar na casa conforme o livro que eu estava escrevendo. Mas o interessante é que eu me encolhia para escrever esse, eu me escondia, o meu movimento corporal eu percebia isso depois de um certo tempo, que eu estava vulnerável. No História do Futuro, eu sou a jornalista que escreve, que entrevistou, que, portanto, tem que botar os dados ali. Então, era outra coisa, era uma pessoa dona do seu trabalho, né? Ali, quando eu ia escrever Tempos Extremos, eu me encolhia num canto, fisicamente, eu ficava, o meu corpo dizia, eu estou vulnerável, eu estou aqui disponível para a história, eu estou vulnerável a outras vozes, eu não mando em mim, eu não mando em mim. Eu mandava em mim no História do Futuro, eu não mandei em mim em Tempos Extremos. Acho que o corpo, muitas vezes, atrapalha a escrita também. Muitas vezes, sei lá, quero escrever e não consigo escrever. Uma coisa banal mesmo, mas você está com uma tendinite, está com uma dor aqui, está com uma dor não sei aonde, tem que ficar sentada. Escrever também lutar contra esse corpo, né? Ao contrário da dança, eu acho que o corpo não fica muito do nosso lado. Não sei se você sente assim, mas muitas vezes eu sinto que o corpo não está do meu lado, sabe? Que eu tenho que escrever contra o meu próprio corpo. E só para voltar rapidinho à questão do corpo na literatura, porque eu acho que o corpo ele fala muito, então a gente tem que aprender a ler o corpo, a ouvir o corpo. E eu estava me lembrando do Samuel Havetti, que é um escritor brasileiro super interessante, mas muito pouco conhecido. Ele tem um livro lindo chamado Contos dos Imigrantes, ou do Imigrante, agora não me lembro certo, em que os imigrantes que justamente tiveram que deixar uma vida muito dolorosa para trás, então, num determinado momento, tem uns que não conseguem caminhar, tem outros que se curvam sobre si mesmo, um pouco como a Miriam quando estava escrevendo. Tem um escritor alemão chamado Sebald, que também tem um personagem que passou pela história da Alemanha durante a Segunda Guerra e que ele perde a voz, ele não consegue falar. Então, esse mundo do corpo me fascina bastante como escritora. Eu gostaria de agradecer demais, Miriam, não é? É uma pena que a gente começa a falar, não é? Termina. E agradecer muito a Tatiana, né, por essa fala tão bacana, tão lúcida e tão sensível de vocês. Muito obrigado a todos vocês e às autoras. Tá, muito obrigado.